Então é uma alegria a gente estar aqui nessa tentativa de compartilhar com você que está fazendo esse curso Cuidador da Pessoa Idosa, a gente poder oferecer informação, mas também informação que vem somar aquilo que você já tem, que é a própria aptidão. Esse curso não é, de certa forma, para preparar do zero pessoas que têm a vontade e o desejo de se tornar um cuidador. O curso, ele tem por natureza aperfeiçoar aquilo que deve ser uma vocação, pois nós trabalhamos essa dimensão de transformar a sua profissão também numa vocação. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está nesse curso, e chegamos a mais um conteúdo. O tema da nossa aula é interessantíssimo, é um tema até vasto, amplo, com muitas possibilidades de trabalho. É a finitude e os cuidados ao fim da vida e a importância da espiritualidade e da religiosidade na pessoa idosa. Então, vamos lá ao nosso conteúdo. Mas antes, uma breve apresentação daquele que vos fala nesta aula. Eu sou Luiz Barros, conhecido na instituição como Irmão Luiz. Eu sou graduado em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, no Recife, e também pós-graduado em Missiologia e também em Liturgia, quer dizer, em Ritualidade. Tenho a missão, eu sou também missionário e trabalho na obra do Sejo, também do Lar Calábria, na dimensão de animar a vida humana e espiritual dos colaboradores e colaboradoras, como também dos nossos usuários. Então, esta obra, que tem a missão de executar serviços numa parceria com diversos parceiros, seja privado, como também público. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando, digamos assim, o saber. E ao longo desta aula, eu tentarei ser, no máximo ou no mínimo, muito prático. Depois eu vou, de acordo com a demanda, eu vou apresentar para vocês lerem depois, terem contato com o material escrito, digamos assim, uma orientação, bibliográfica, ligado ao assunto, evidentemente, onde vocês poderão aprofundar. Aqui eu vou ser bastante prático para não devanear assim no pensamento. Não quero usar aqui palavras difíceis, mas o prático para o nosso dia a dia. Aquilo que realmente vai servir e vai somar para você ser um bom e uma boa cuidadora da pessoa, e de modo especial da pessoa idosa. Então vamos lá. E aqui eu vou tentar, no máximo, definir aquilo que é da proposta do nosso tema, tá certo? Para a gente ser direto, ser prático e objetivo nessas questões aqui do saber, da troca de experiência, baseado também na minha experiência com a pessoa idosa, a partir do meu pai, da minha relação com uma tia que tive na dimensão do cuidado, e tudo isso não só parte apenas de conhecimento adquirido, digamos, no banco escolar, mas, sobretudo, adquirido na universidade da própria vida. E a primeira palavra que está aí no começo do nosso tema é a palavra finitude. Eu quero lembrar de todos os animais que rastejam ou que caminham sobre a face da terra, o único que sabe que vai morrer é a pessoa humana. É o único animal que tem, digamos assim, a consciência que ela teve um começo, que ela tem um meio e que ela tem um fim. Quer dizer, ela cresce, ela desenvolve e depois morre. Isso é da natureza da espécie humana, da planta, do gato, da onça, do burro, do cavalo. Tudo aquilo que contém no globo terrestre,
Tudo nasce, desenvolve e morre. Não tem quem escape desse ciclo vital da vida. Esse desenvolvimento do nascer, do permanecer na face da terra e depois desenvolve a dimensão da descida, digamos assim, e da morte. É por isso que todas as correntes religiosas ou correntes filosóficas, no fundo, não é que tenha nascido com esse desejo e com essa missão, mas no fundo, digamos assim, no geral, que as correntes filosóficas, espirituais e religiosas, elas existem para apagar no ser humano essa realidade, que ele tem um fim. Daí o papel das religiões e dessas correntes, digamos, filosóficas, é dizer que o ser humano vive. E não só basta viver nesse curto tempo aqui na face da Terra. Ele vive e vive eternamente. E cada corrente religiosa e filosófica vai desenhando, apresentando, diante do seu bojo, digamos assim, da fé e dos elementos simbólicos, aquilo que vai ser a eternidade, a finitude. Para nós que somos cristãos, a nossa fé pós-morte é a ressurreição. A gente diz que a gente vive, passa o tempo todo aqui na terra, especialmente fazendo bem, não em troca, digamos, de ganhar a finitude, a vida eterna, a plenitude, mas a gente, é através desse bem, é através desse serviço prestado que a gente faz a nossa passagem. O lava-pés, né, de Jesus de Nazaré, ele vai dizer, né? Eu que agora vou fazer a minha passagem, eu passei amando, fazendo bem, e fiz isso até o fim. Até o fim. E temos como, digamos assim, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé, nós, pelo serviço, pela nossa permanência, pelo nosso bem, pela nossa disponibilidade do serviço, a gente faz a nossa passagem para a vida eterna através do amor. São Paulo vai dizer que a fé é sumamente importante. A esperança também é de uma importância infinita, mas o amor, ele nos conduz à plenitude e para além da plenitude da vida. Então essa a dimensão religiosa cristã coloca nós no fim da vida, a morte não como um desfecho final, como um acabamento, como o fim de tudo, mas a morte é como se fosse uma porta para a vida eterna, para a vida plena. Outras correntes religiosas, como o Espiritismo, colocam a vida como oportunidades de aperfeiçoamento. Então você vai ao fim, você morre, mas depois você renasce, sempre nessa dinâmica de melhoramento. E a gente poderia aqui passar um dia, até mais, só tentando compreender o universo religioso, a compreensão da finitude do ser humano dentro desse ambiente religioso. Mas também não é a nossa missão aqui, é apenas um pouco de definição em relação ao que pensa, o que age essas correntes religiosas e filosóficas frente à finitude humana. Quer dizer, a explicação que cada corrente religiosa e que cada religião vai dando aos seus seguidores e seguidoras. No fundo, todas contêm o básico da verdade. O básico da verdade. Cada religião tem a sua verdade. E religião boa, assim diz o Dalai Lama, é aquela que te faz melhor. Então não é a Umbanda, não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é o budismo que é bom. Religião boa é aquela que te faz melhor. É aquela que te faz se aproximar da tua finitude com esperança, com prazer, com alegria. Quer dizer, não vai tomar a finitude da vida como algo que está acabado.
Então, esse é o papel, digamos, das igrejas, o papel da religião não seria apagar essa realidade que o ser humano é finito, mas o papel dela é dar uma consciência plena que nós somos passageiros nessa terra, que nós nascemos, que nós desenvolvemos e que nós iremos fazer a nossa passagem. Mas daqui para frente a gente vai assim aprofundando esse tema, sobretudo quando a gente vai falar diretamente de espiritualidade e de religiosidade, né? Qual o seu papel na vida humana e, sobretudo, na pessoa que está assim no final de sua vida. Mas eu quero que fique isso na mente. Isso não é para o idoso, para você, mas é para toda pessoa humana. Tem que ter essa consciência de que ela é passageira neste mundo, que somos finito. E o outro ponto que a gente vai tratar, que vem aí do tema, né, a finitude e os cuidados, é a dimensão do cuidar. Há uma expressão, digamos assim, mais poética, a gente diz assim: quem ama, cuida. Quem ama, cuida, e a gente cuida quando conhece melhor. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Cuidar não é uma ideia. Cuidar é algo prático, é algo muito concreto. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro, com a outra. Quer dizer, a pessoa que merece o cuidado, que merece a atenção, isso pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, mas também poderá ser a pessoa que está morando numa instituição onde acolhe pessoas idosas, talvez em situação difícil, como o nosso caso da instituição Lar Calábria. Ela acolhe idosos em situação de uma alta vulnerabilidade social. O idoso que se encontrava, digamos assim, em situação de rua ou mais para além disso. Então, o cuidado com essa pessoa supõe mais do que um banho, mais do que aparar as unhas, mais do que dar uma comida, trocar sua roupa. Isso faz parte, esse miudinho do dia a dia, esse cuidado físico, materialmente falando. Mas vai para muito além disso, que é a presença. Exige de nós uma presença física, mental e espiritual e também corporal. Marcar presença na vida de quem está no fim de sua vida e, como o nosso caso, ali do Olho d'Água, daquela instituição de longa permanência de idosos, pessoas que ao longo da sua trajetória humana foi negado muitos direitos, elementos muito básicos como a família, como a comida. Se não fosse a graça de Deus, essa pessoa estaria desprovida até do próprio viver. Então essa pessoa merece de minha parte, de tua parte, toda uma atenção plena, todo um afeto, todo um cuidado. Eu creio que ela, às vezes muitos idosos que chegam a essas instituições, chega com pouco tempo de vida e graças a essas instituições, ela tem uma dignidade. Ela precisa ser respeitada,
porque o tempo todo foi negado, às vezes, o direito à própria vida. Então requer de nós uma presença. Cuidar, lembre-se disso, vai para além desses cuidados materiais. Cuidar representa uma atitude de envolvimento amoroso, afetivo, de expressões. Todo amor supõe expressão. Toda a nossa relação, inclusive com o divino, também é uma relação de expressão. A oração, por exemplo, é uma relação de expressão amorosa à divindade, a Deus, por tudo aquilo que Ele nos fez. Também a nossa relação humana, ela precisa também de declarações. Eu estou aqui com você para o que der e vier. Eu te amo. Conte comigo. Se está sofrendo, eu posso oferecer um ombro amigo. Porque toda expressão, como eu falava, toda atitude amorosa, por natureza, exige expressões. A força da palavra tem um poder muito grande. E, sobretudo, como a palavra ela é dita. Então, na relação com os nossos idosos, temos que ter cuidado com a palavra. Porque, normalmente, o idoso, ele acha que está ocupando espaço. Ele acha que está sendo um peso. Carrega todos esses sentimentos. Daí, a palavra ela tem que ser bem cuidada. Porque a palavra que eleva ou a palavra que diminui não é por si mesma a palavra, mas é como ela é pronunciada. Qual é o olhar que a acompanha? Qual é a tonalidade de voz que é pronunciada? Qual é o gesto que essa palavra ela vem acompanhado? Então, cuidar, como dizia há pouco tempo, vai para além dos cuidados materiais. É de estar presente. É de estar presente. E a gente prossegue depois dessa, não é definição, né? Mas uma expressão, digamos, prática do verbo cuidar. A gente entra agora, de fato, de cheio no nosso tema. Cuidar de uma pessoa que está no fim da vida. E eu vou começar dizendo assim, como o tema está ligado à dimensão espiritual e religiosa, então o viés que eu vou usar em toda essa aula vai perpassar por esse ambiente, ou digamos assim, por essa realidade, digamos, espiritual e religiosa. Então, se essa pessoa não tem fé, ela tende ao desespero. Daí, eu vou tratar, e aqui também vai servir para você, cuidador, para trabalhar também a sua dimensão, digamos assim, de fé. Não vou orientar qual é a fé que você deve ter. Esse curso é aberto, como vocês bem sabem, né? O que a gente quer aqui é cuidador e cuidadora eficiente em tudo aquilo que eu venho falando, não somente em cuidados materiais, né? Mas também cuidados humanos e espirituais. Então a gente não quer aqui cuidador com orientação religiosa. Isso é segundo plano, terceiro plano. A gente quer preparar de fato cuidadores. Mas é interessante que você, seja qual for a sua busca de fé, você também se trabalhe nesta questão da fé. Da fé. Porque eu costumo dizer, o que é a fé? A fé, meu irmão, minha irmã, é a teimosia indomável do coração, sem medo de sonhar com o impossível. Certamente vocês já ouviram falar do pernambucano, um grande educador, conhecido no Brasil inteiro e no mundo, chamado Ariano Suassuna. Se certamente você não conheceu esse nome, nunca ouviu falar de Ariano Suassuna, mas certamente você já teve o contato, ou através de livros,
ou através do filme, do cinema, da televisão, daquela grande obra conhecida como O Alto da Compadecida. Ele está ligado ao campo filosófico. O Ariano Suassuna foi professor de estética dentro da filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Tive a alegria de conhecê-lo e também de ter aula com esse grande homem que faz pouco tempo que também teve a sua finitude. E ele era muito assim prosista, como diz o nordestino, né? E o Ariano dizia, um dia a gente perguntou: Ariano, você tem medo de morrer? E Ariano, medo de morrer não, você quer ir para o céu? A pergunta foi essa, desculpe. Ariano, você quer ir para o céu? Ele dizia: Deus me livre de ir para o céu. Por quê? Porque eu não quero ir para um lugar que eu tenha medo de morrer. Mas o Ariano também, um dia perguntaram por ele: você tem fé? Ele disse: claro que eu tenho fé. Se eu não tivesse fé, eu seria uma pessoa desesperada. Então, a tendência pela experiência, pelo contato humano que ao longo da minha vida eu tenho, quer dizer, são 33 anos de missão, de serviço, mais consciente, a serviço da pessoa humana, isso no ponto de vista da missão, mas também no campo profissional, e observo que pessoas que não têm fé, seja ela qual for aqui, tá certo? A fé, eu não estou aqui discutindo qual é o Deus, qual é a religião, mas a dimensão da fé. Normalmente, pessoas que não têm fé, elas desesperam mais facilmente. Elas entram em pânico mais facilmente. Então, se você vai, eu vou logo dar o exemplo e dar a realidade que é mais costumeira nos tempos atuais. É você encontrar pessoas sem, digamos assim, uma fé mais apurada, uma fé mais educada. Então, se você vai encontrar uma pessoa que não tem fé, se você vai cuidar de uma pessoa que não tem fé, essa pessoa certamente te dará mais trabalho. Digamos assim, te dará mais trabalho, porque ela é desesperada. Por outro ponto, essa pessoa, se essa pessoa não foi atendida nas suas necessidades básicas, ela é uma pessoa frustrada. Então, normalmente, meu irmão, minha irmã, você que se prepara para ser cuidador, você vai encontrar pessoas desesperadas, porque está no fim da vida, e ao mesmo tempo você irá encontrar com pessoas frustradas. Pessoas que foram negadas aquilo que é muito básico na vida. Comida. Uma pessoa que ao longo de sua trajetória humana faltou comida, na sua idade avançada, ela vai tender a esconder comida, ela vai tender a comer mais. Digamos assim, se a comida for servida numa fila, ela não vai se preocupar com quem vem atrás. Então, pegará para si os melhores pedaços de carne. Isso já é quase comum numa pessoa assim que está em pleno desenvolvimento, e imagine numa pessoa idosa. Ela vai tentar ser acumulativa. É a expressão talvez não consciente. Isso é no plano do inconsciente, porque na sua vida faltou o básico. E se faltou o afetivo, então a tendência é ela ficar pegajosa demais, né? No campo da sexualidade, eu conheço uma casa que chama Abrigo de Idosos. Isso foi construído no tempo do Brasil Império. Essa casa é em Salvador, na Bahia. É o Abrigo de Idosos, chamado Abrigo de Idosos Dom Pedro II, que foi construído nesse período, né? Enquanto ele era, digamos, imperador do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil, uma grande referência, digamos, aqui. E esse abrigo
ainda hoje ele está sob a responsabilidade das Filhas da Caridade de São Vicente, uma congregação religiosa nascida na França, exatamente para o cuidado com a pessoa e, dentro desses cuidados, o cuidado com a pessoa com deficiência. E uma dessas irmãs, ela foi morta, ela foi martirizada por um idoso em plena Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da Semana Santa, porque ele atentou, violentar sexualmente essa irmã. E isso parece, não é um exagero, não é um grande pecado, digamos assim. Isso responde a uma necessidade afetiva que ele não teve. A dimensão da afetividade da sexualidade, ela perpassa toda a vida. Mas quando é negada nos seus dados melhor da vida, isso vem depois. E às vezes, muitas das vezes, a gente chama, vixe que velho enxerido, vixe que velha enxerida. É porque no seu devido tempo, na sua adolescência, na sua juventude, não foi vivido isso. E o corpo da gente é assim. O corpo da gente fala. Tudo aquilo que a gente nega ao nosso corpo, mais tarde ele irá cobrar. Então, você vai se deparar também com um idoso assim frustrado na sua dimensão humana, afetiva e sexual. Então, não é fácil lidar diante dessa realidade. Além da doença, além da capacidade física diminuída, você vai encontrar pessoas que estão humanamente falando, espiritualmente, com aquilo que tem de mais profundo, foi negado, foi mal feito, foi mal acompanhado. Afinal de contas, uma desestrutura humana. Isso será, digamos assim, o prato de cada dia de você que será um cuidador. Por isso, esteja preparado. Por isso que para entrar nesse campo profissional, exige no mínimo esse curso. Mas não se feche simplesmente a esse curso. Eu gostaria e quero e desejo que esta aula seja nem sei se isso é aula, mas que seja um aporte, seja uma ponte, seja um desejo de crescer a tua sede e você aprofundar esses conhecimentos, através da leitura, mas sobretudo através de quem tem experiência. Eu costumo dizer, eu não aprendo com os livros, eu aprendo com as pessoas. Então, a importância de conversar, dialogar com quem tem experiência. O conteúdo é importante, um livro, uma leitura, um curso básico ou superior sobre isso é importantíssimo, mas, sobretudo, a experiência é bastante valiosa. Então, isso. Outro elemento que está presente na pessoa idosa, nesse cuidado, é que normalmente parece, pela experiência com meu pai, com minha mãe, com meus tios, sabe? Isso eu nem encontrei bem em livros, mas a partir da experiência. O idoso, ele é, digamos assim, bastante imediatista, sabe? Ele quer tudo na hora. A minha mãe, quando está perto da aposentadoria, de receber o benefício, já está arrumando o cartão, e pode ser domingo, pode ser no sábado, pode ser no feriado, na cabeça dela o dinheiro está ali. E ela quer que de imediato a gente vá fazer isso. E se um filho ou um neto não for, ela paga uma pessoa, sem nem a gente ter o conhecimento, porque ela é, digamos assim, imediatista. Então, isso é próprio da natureza do idoso. Está no fim da vida. Então, eu não tenho mais tempo a perder. Não tenho tempo a perder. E aí ela vai ser assim, digamos, imediatista. Então, diante dessa, digamos, tudo isso que eu falei até agora, é uma tentativa da gente ver. Eu trabalho muito essa metodologia, O ver, o julgar e o agir. E a gente vai entrar agora, de fato, no tema mesmo de cheio
que é a dimensão espiritual e religiosa na pessoa idosa. E isso tem uma importância muito grande. Lembra que quando eu estava falando da fé, quer dizer, a fé dessa teimosia indomável do coração, sem medo de sonhar com o impossível. Eu digo para você e também para o idoso que melhor do que somar, aderir a uma experiência, digamos, religiosa, de religião, adote para você a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, ela abarca o todo. Ela tem uma dimensão de abarcar o todo, de ver o todo da pessoa humana. A psicologia vê a dimensão psicológica humana, mas a dimensão espiritual ela tem uma abrangência, digamos assim, maior. E a dimensão espiritual não significa a compreensão da dimensão espiritual de Deus, algo que está para o além. A dimensão da espiritualidade de base, que é essa que eu trabalho na minha vida e com as pessoas, digamos, do lar, calabra e do sejo, é aquela expressão que eu usei quando eu falei de religião. A religião Qual é a melhor religião? É aquela que te faz melhor. E eu digo que a espiritualidade, por natureza, te fará uma pessoa melhor. Porque ela tem a capacidade de redimensionar, de ler a própria história e a própria vida como uma oportunidade para melhorar. E se eu estou aqui na Terra, essa é uma oportunidade. Então, a pessoa idosa que trabalhou na sua vida e trabalha a dimensão espiritual, ela tende a ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais aquietada, uma pessoa mais serena. Normalmente é isso que a gente espera de um idoso, é que ele seja uma pessoa serenada, é que ela seja uma pessoa completa, é que ela seja uma pessoa plena. Mas não existe uma pessoa assim plena, com serenidade total na Terra, porque a gente é humano, Mas se ao longo da nossa vida, ao longo da minha vida, eu trabalho essa dimensão espiritual como oportunidade de melhoramento das minhas relações, provavelmente, ou quase com certeza, eu terei capacidades e atitudes mais serenas, mais tranquilas, mais espiritual, mais plena. Olha, quantos idosos eu não conheço em minha vida que vale a pena, mesmo que ela não fale, não diga nada, como é bom estar perto dela. Parece que ela exala bondade, paz, mansidão. Mas, meu irmão, minha irmã, quantos idosos a gente tem medo de se aproximar? O que encontra é como se vomitasse violência, como se a vida fosse um espernear, um beliscar. Porque faltou a dimensão espiritual. Não só basta a gente ser atendido em nossas necessidades materiais. O ser humano, querendo ou não, ele tem dimensões espirituais. A sensação que ele tem, pelo cuidado, pelo jeito do ser humano se comportar. Por exemplo, a pessoa humana, ela não se conforma com os alimentos encontrados na natureza. Se o burro, a vaca, encontrar uma espiga de milho no roçado, ela vai comer aquele milho do jeito que ele ou ela encontrou na natureza. O ser humano não, o ser humano vai colher esse milho, vai tirar a palha, vai assar, vai cozinhar, ou vai produzir uma canjica, uma pamonha. Quer dizer, por natureza, eu digo assim, o ser humano, ele não está conformado com tudo aquilo, como tudo aquilo é apresentado, digamos, na natureza. Daí, a gente diz, o ser humano, ele é para além daquilo que a gente consegue enxergar, a sua natureza. Então, a dimensão espiritual, ela não só vai fazer uma ligação com o divino,
A dimensão espiritual, ela vai mudar a atitude. O modo de você cuidar, se você é uma pessoa que tem dimensão espiritual, você faz um curativo no idoso diferente. Você dá um banho diferente. Porque tudo isso passa a ser feito por amor. Se você vai cuidar do idoso simplesmente por um salário, eu te recomendo, não entre nessa profissão. Não entre, vá buscar outra coisa. Vá quebrar pedra, vá trabalhar com computadores, vá trabalhar com outra coisa. Mas se você vai trabalhar com a pessoa humana, pelo amor de Deus, trabalhem a dimensão espiritual. Como eu dizia no começo, um elemento que até me passei, a tendência natural, quase natural, é afugentar, é tirar essa ideia que a gente vai morrer e que a gente vai ficar velho. Daí, como cresce na sociedade a medicina estética, as plásticas, os medicamentos que te prometem vida longa, esticar o rosto e assim por diante. E porque cresce também assustadoramente filhos que abandonam ou que escondem os seus idosos. No fundo, isso é quase inconsciente. No fundo, é para afugentar, é para tirar essa ideia de que eu vou ficar idoso e que eu vou morrer. Porque a sociedade atual só prepara as pessoas para viverem e viver nessa situação que a gente vem passando. A gente observa uma grosseria. Aquilo que era para a gente estar avançando, a gente está regredindo. Violência, aí com todos os tipos de expressões, né? Grosseria, pessoas estressadas. Tudo isso porque não trabalhou no bolso de sua vida a dimensão espiritual. Então, uma pessoa que tem essa dimensão espiritual, ela tende a cuidar bem do idoso, né? E tem esse papel importante na pessoa do idoso. A dimensão espiritual e religiosa dá a ela não uma enganação de que ela, chegando ao fim da vida, ela vai fazer uma travessia, ela vai ter uma vida plena, ela vai para o céu. Não é para isso, não. O céu começa aqui. O céu começa agora. Pessoa que espera o céu para depois da vida vai ser, no mínimo, uma frustração, uma negação, um desespero. Se eu não abracei aqui na terra, eu não saberei abraçar na eternidade. Se eu não cuidei de ninguém aqui na terra, eu não saberei cuidar na eternidade. As pessoas pensam que a eternidade é um descanso eterno. Não. É o cuidado na sua plenitude. Isso é que é, digamos assim, vagamente, porque tudo aquilo que a gente imagina que é, a gente nunca foi lá, eu nunca morri para ir lá, mas a gente lê, a gente discute, a gente tem experiência, podemos chegar a essa conclusão, que lá é a plenitude do cuidado. Lá não é um pagamento, mas é aquilo que a gente fez por amor. E na vida do idoso, na pessoa idosa, a dimensão espiritual e religiosa tem essa situação, né? Tem esse estado de tranquilidade, de pacificação, que eu não preciso mais correr, eu não preciso mais ter pressa, porque eu estou no fim da vida, eu não estou no auge da minha produção, eu estou agora para colher os frutos. Eu acho lindo, às vezes eu passo aí no Maranhão, às vezes de ônibus, e está aquele idoso debaixo daquela alpendre, debaixo daquela árvore, sentada ou sentado na sua cadeira de balanço, às vezes rezando o terço, contemplando a natureza.
olhando os netos brincando no terreiro, como se o mundo parasse diante dele. Então, essa pessoa, ao envelhecer e ao fazer sua passagem, vai ser tranquila, vai ser relaxada, vai deixar saudade, tristeza, mas teve uma vida bem cumprida, teve uma vida bem vivida. Então, a dimensão da espiritualidade e da religiosidade dá ao idoso essa dimensão de pacificação. Daí a importância em nossos espaços, né, de acolhida, a gente trabalhar essa dimensão. E quantas vezes eu não fui aí naquela instituição de longa permanência de idosos, aí em São Luís, para tratar dessas questões. Evidentemente, com uma metodologia e com palavras bastante escolhidas, né? Porque nem todos e nem todas tiveram, quase ninguém ali, praticamente, teve acesso, digamos assim, à cultura religiosa. Existe uma cultura, inclusive tem curso de graduação e pós-graduação sobre este assunto, inclusive nas universidades públicas, né? Então é preciso trabalhar essa dimensão. E é também preciso acolher o universo religioso dessa pessoa com todo o cuidado para não julgar, para não impor, digamos assim, a minha religiosidade e o meu jeito de viver a espiritualidade. Pois quando a gente vive a dimensão espiritual, a gente se torna uma pessoa melhor. Não só o coração se abre, mas também a nossa mente. E eu costumo dizer, cuidador, cuidadora, tenha em si a capacidade de mente aberta, pois a mente é como um paraquedas. Se ele não se abre, não funciona. Então foi uma alegria a gente compartilhar com vocês esses saberes e que, de fato, vocês abraçando esta profissão, simplesmente não abrace como uma profissão, mas abrace como uma missão. Uma missão muito nobre, que é ajudar pessoas que estão na finitude de suas vidas e que muitas delas deveriam estar no seio de uma família, recebendo o carinho do filho, do neto, do bisneto, do parente, do vizinho, e muitas vezes, mesmo tendo grandes fortunas e capacidade financeira, acabam nessas casas de cuidado. Tem os nomes mais lindos do mundo, mas jamais substituirá o afeto e o cuidado de um parente. A nossa missão é de suprir, né? O cuidador vai suprir uma necessidade que de quem de direito deveria dar, não tem condições, às vezes não quer, que é de um filho, de um parente. Então, foi uma alegria. Vocês podem contar com a gente nesse processo de conhecimento e de aprofundamento desse curso tão importante, que há uma demanda muito grande no campo profissional de pessoas que realmente vai precisar do seu trabalho, de sua contribuição. Mas seja pleno, seja uma pessoa inteira, movida pela espiritualidade do cuidado. E só quem cuida é quem ama.